Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou o André Lobão e comigo estão Júlia Caldas, Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Olá, boa noite. Oi, gente, boa noite. No programa de hoje vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o cessar-fogo do genocídio palestino e também vamos conversar com Soraya Mislé, que é jornalista, membro da diretoria do ICA Árabe, da Ciranda Internacional, da Informação Independente e da Frente em Defesa do Povo Palestino. Mas antes a gente tem o nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Pessoal, aconteceu o que mais se temia. Não vou falar da Palestina, porque já se sabia. Me refiro à Síria, ou à República Árabe da Síria, ainda sabia até quando. Qual que era o maior temor? O maior temor era que houvesse algum tipo de dissensão interna ou conflito interno, que era previsível, já que o regime de Assad caiu há pouco tempo. O governo de coalizão tenta fazer uma composição étnico-confessional, mas que não dá conta de controlar a todas as dissidências, e a repressão à dissidência em território de maioria alauíta resultou num banho de sangue. Alguém pode falar, é vingança aos bombardeios de Idlib. Eu até posso concordar, porque o governo Assad também promoveu repressão coletiva ou punição coletiva. Isso também aconteceu. Mas tem um bastidor que eu queria comentar. Não vou revelar a fonte, porque não foi autorizado. E é bastante informado. Um colega, jornalista sírio, que apoia o governo atual, ou seja, apoia a oposição ao governo Assad, comentou que não era para, no final do ano passado, ter avançado até Damasco. Esse não era quem era essa ordem, de onde vinha. Erdogan, da Turquia. E também que, desde o começo, se tentou criar uma coalizão onde comunidades que eram protegidas por Damasco, e nesse ponto eram mesmo, fizessem parte do novo arranjo de governo. Então eu vou levantar aqui uma hipótese. Será que o governo de salvação nacional de Damasco, independente da qualidade do seu líder, profundamente duvidosa, o cara que já mudou de nome 3 vezes e foi salafista da Al-Nusra, tudo bem, vamos supor que passou. Será que esse governo foi desafiado por Erdogan a uma perda de controle da sua base, da sua tropa? Ou, essa é uma hipótese. A outra é que foi um ato cínico. Diante do enfraquecimento, o mesmo Conselho de Direitos Humanos da Síria, que denunciava corretamente as torturas e abusos do governo Assad, denunciou o banho de sangue, o pogrom, a limpeza étnica no território de maioria alau. E aí, ao dizer que em 30 dias vai chegar numa investigação, de quem? Esse é um ponto que a gente tem que realmente conversar com muito afinco. Será que Damasco tentou, pelas maneiras que forem, eu não quero dar uma de poliana, estou pensando em voz alta aqui, não ser tão dependente assim do arranjo Turquia-Catar, ou de Ankara, ou de Erdogan, em última hipótese, e foi desafiado pelo governo turco diante de um problema sectário horrível que se manifesta a partir da Guerra Civil Síria? Por que eu falo isso? A Síria, com todos os seus mares, ela, no período após
o acordo infame famigerado Sykes-Picot, ela conquistou essa independência afirmando a condição de República Árabe da Síria. A liderança síria que parte para cima, vai para o pau e faz a primeira guerra contra os franceses é Drusa. E com muita sabedoria consegue unificar o país em torno de uma proposta de governo unitário. Este governo unitário ele não vai sobreviver a um regime pró-túrquico ou pró-otomano, coisa que vai. Isso não vai acontecer. E havendo mais atos como o da perseguição aos alauítas, vai obrigar o quê? O engajamento na guerra interna novamente de Irã e Hezbollah. Aí eu faço essa pergunta final. A quem interessa perder recursos de combate da frente da Palestina por uma guerra intestina intra-islâmica, intra-árabe, intra-regional? Mais uma vez. Se for essa a jogada de Erdogan, ela é genial, embora de tristes consequências. Não me espanta que na mesma semana, conforme nos trouxe informação o colega Mohamed Mustafa Ali, que está com a gente bancado, que o Estado sionista descobre mais um campo de exploração e lança uma proposta de joint venture com o Azerbaijão. Não se dá um passo no Azerbaijão sem a Turquia autorizar. Enfim, vamos para o debate. Bem-vindos, bem-vindos. Começa o programa. André, Mohamed, para os comentários. Bom, eu queria dar um destaque. Opa! Vai em frente. Pode ir, Mohamed. Bom, interessa à OTAN, né? Interessa ao Estado profundo, né? Dos Estados Unidos, né? Interessa aos sionistas que haja essa perseguição sectária na Síria e se destrua a Síria, né? Antes desses mercenários assumirem o governo da Síria, a gente estava torcendo para que se mantivesse esse governo do Assad. Eu sou franco em dizer, eu apoio o governo Assad, pelo menos ele não era genocida a esse ponto, ele representava, né, no seu governo havia muitas representações. E aí o Ocidente fez essa fantasia toda em relação ao governo, né, de ditadura, e que agora veio um libertário que quer fazer eleições daqui a 5 anos, né? O libertário da ISIS. Vocês acreditam que alguém que cortou cabeça de pessoas é um libertário? É um democrata? É um cara que agora usa terno, né, e vai respeitar os direitos humanos? Eu não acredito. Então, hoje nós temos, né, os cortadores de cabeça no governo da Síria, né, e temos, infelizmente, né, o Líbano cercado, né, e temos o genocídio da Palestina, né, Gaza cercada, hoje sem energia elétrica, sofrendo com a falta de água, né, sendo pressionado como se eles a resistência que quebrou o cessar-fogo. É um horror, né? Então, essa bagunça toda, assim, bota na conta dos Estados Unidos, bota na conta da OTAN, já fizeram isso com a Líbia, já fizeram isso no Iraque, o Iraque se recuperou, né? Não vai fazer mais. Então, estou repetindo a mesma fórmula, né, com a Síria. Infelizmente, eu espero que a Síria se mantenha unida, essa perseguição sectária acabe, parem de perseguir cristãos, parem de perseguir alauítas, parem de perseguir as mais diversas, os curdos, né, que volte, né, o respeito às diferenças, como havia respeito às diferenças, né? Infelizmente, Israel, né, invade a Síria como quer, paga os drusos $1 bilhão para fazer parte, compra, né? Alguns se venderam, né, mas a resistência vai voltar.
Israel, ela está criando um novo radical para ela na Síria, né? E infelizmente muito sangue vai rolar até se levantar de novo, infelizmente. Lobão, é contigo, querido. Rapidamente, a naturalização, né, da morte e de tudo que acontece na região do Oriente Médio, agora recentemente na Síria, em Gaza, quase 50 mil pessoas mortas, assim, a destruição de países, de vidas, de famílias, e assim, é uma coisa tão naturalizada pela grande mídia, parece que é uma coisa comum. A sensação que fica é de que não acontece nada, simplesmente o Trump anuncia, ameaça palestinos, né? Em sua mídia social, no Twitter, enfim. Vivemos um tempo bem difícil, bem complicado, onde toda a barbárie que acontece no Oriente Médio é naturalizada, tornou vulgar. Júlia. É isso, André. Bom, vamos então chamar a nossa convidada para a conversa. Hoje a gente recebe Soraya Mislé, que é jornalista, membro da diretoria do ICA Árabe, da Ciranda Internacional da Informação Independente e da Frente em Defesa do Povo Palestino. Soraya, bem-vinda e obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, boa noite. Se você me permite, eu sou ex-diretora do ICA Árabe. Eu continuo apoiadora e colaboradora, mas não sou mais diretora. Tá bom. Obrigada. Soraya, só para lembrar que imagina, é doutora em estudos árabes pela USP, ou seja, além da parte informativa, é uma especialista no tema também. Bem-vindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Soraya, obrigada pelo convite e pela oportunidade. Imagina, para a gente é um prazer te receber aqui. Eu vou abrir a entrevista te perguntando como a mulher palestina se insere no 8 de março, já que a gente acabou de passar aí pelo Dia Internacional da Mulher. Então, se tu puder falar um pouco para a gente sobre isso. Ok. Se você me permite, antes, por um minuto ou menos que isso, eu queria fazer um comentário sobre essa questão da Síria. Claro, existem muitas posições distintas e divergentes, e existe uma diversidade, inclusive dentro da Frente Palestina de São Paulo, que eu coordeno, que é um comitê, e é muito bom e saudável que tenha diferença, porque mostra o esforço de unidade de ação em meio às diferenças pela Palestina e solidariedade incondicional ao povo palestino. Então, nós respeitamos todas as opiniões, todas as visões, mas eu, ao contrário do Mohamed, sou absolutamente anti-Assad, sempre fui. E, na verdade, o próprio Observatório Nacional de Direitos Humanos denunciou, sim, muitos massacres e os crimes cometidos durante o regime de Assad. Então, eu acho que não podemos, de maneira nenhuma, justificar uma ditadura feroz contra o próprio povo, e as imagens estão aí. Eu conversei com muitos sírios, muitos palestinos sírios, então estou falando isso também pelos olhos dos próprios amigos, irmãos sírios e sírias, e palestinos sírios que tiveram que buscar um novo refúgio. Sobre o que está acontecendo hoje, só para contextualizar um pouquinho, não estou acompanhando devidamente, mas estou bastante preocupada. No dia 6 de fevereiro, houve um ataque das forças ligadas ao regime de Assad, que matou 16 soldados, e a partir do dia 7 de fevereiro começou essa represália, essa situação, e que se envolveram também em milícias. E eu acredito que nós temos que retomar e exigir que se retoma, que a voz do povo sírio seja ouvida, que é um só povo sírio, parar imediatamente os massacres, defender isso de toda forma, e que os que cometeram sejam punidos exemplarmente, mas também parar e denunciar qualquer provocação das forças progressistas que estavam com Assad. Isso precisa parar imediatamente, porque não interessa a uma Síria dividida para um povo que lutou muito para
contra uma ditadura e que quer ser livre. Então, essa é a minha posição. Agora eu vou entrar no tema da pergunta. Me desculpem entrar nessa questão, mas eu acho que é importante a gente falar francamente entre nós e colocar as nossas posições, e o tema da Síria... Temos até que fazer essa pergunta sobre a Síria mais adiante, mas tudo bem. Tá bom, obrigada. Então, com relação à mulher palestina, no 8 de março, inclusive, a gente levantou essa questão, que é muito importante e fundamental. Primeiro, que nenhuma mulher será livre enquanto houver uma mulher sendo oprimida em qualquer parte do mundo. E naquele dia mesmo saiu a informação de que houve mais de 12 mil mulheres palestinas assassinadas somente nesses 15 meses de genocídio em Gaza. E, na verdade, é muito mais, é pelo menos isso, porque tem muitos corpos debaixo dos escombros ainda. Tanto é que os números eram de 48 mil palestinos e já se fala em mais de 60 mil, e uma pesquisadora da Universidade de Edimburgo informou, ainda durante o genocídio, antes do final do ano, desse período de genocídio, que seriam 335 mil palestinos assassinados, direta ou indiretamente, no genocídio em Gaza, até o final de 2024, se o genocídio não parasse. Direta ou indiretamente, porque o genocídio também é fome, também é sede, também é... Só um minutinho, que tem um som aqui, que eu não sei de onde está vindo. Só um instantinho, por favor. Eu estou tentando descobrir de onde está vindo. Me desculpem. Bom, voltando. Tem uma pesquisadora da Universidade de Edimburgo que afirmou que 335 mil palestinos seriam assassinados até o final de 2024 se o genocídio não parasse. O genocídio não parou, direto ou indiretamente, e esse genocídio, na verdade, continua a matar as pessoas. Ele não parou, né? E Israel mudou um pouco seus métodos, mas mesmo durante o cessar-fogo houve mais de 350 violações, e a gente sabe que a maioria das vítimas são mulheres e crianças, 70% são mulheres e crianças. E as mulheres, durante esse genocídio, aumentou em 300% o número de aborto espontâneo. 180 mulheres tinham seus filhos todos os dias nessas condições, com todos os hospitais parcial ou totalmente destruídos. Muitas mulheres tendo seus filhos nessas condições, inclusive quando precisavam de cesariana, tendo a cesariana sem anestesia, e num dia davam à luz e no dia seguinte enterravam o corpo e embalavam o corpo do seu recém-nascido morto. Mais de 2 mil mulheres enfrentando amputações de pernas, braços ou os dois. 17 mil mulheres que tiveram que enterrar os seus filhos nesse período. E, como eu disse, o genocídio não parou. Então, essa questão da mulher, a mulher palestina, é uma questão fundamental no Dia Internacional da Mulher, para lembrar, inclusive, que há uma crítica das próprias palestinas e árabes sobre o feminismo, que elas chamam de feminismo colonial, que acaba justificando ou servindo a dominação, que reproduz estereótipos sobre a mulher palestina, por exemplo, de que são exóticas ou submissas por natureza, e reproduz a ótica orientalista, o pensamento orientalista, dessa invenção de um Oriente de atrasados, bárbaros, não civilizados, afeitos à violência por natureza, ante um Ocidente de lógicos racionais civilizados, e que, portanto, esse Oriente, esses orientais, com os quais os palestinos seriam parte disso, não poderiam tomar o seu destino nas suas mãos, e, na verdade, homogeneizam e trazem uma série de estereótipos. Por exemplo, em relação à vestimenta das mulheres. O problema, a maioria das mulheres palestinas são muçulmanas, mas tem mulheres cristãs. E eu quero dizer que antes da Nakba, a catástrofe palestina de 1948, cuja pedra fundamental é a formação do Estado racista de Israel em 1948,
Antes disso, inclusive, havia judeus palestinos também, toda uma diversidade, né? Uma região que era muito cosmopolita e nunca houve problemas de discriminação, de preconceito. O problema sempre foi o sionismo, que trouxe essa imagem, né, para a dominação, inclusive, das mulheres, e que, muitas vezes, esse feminismo colonial acaba reproduzindo, achando que as mulheres palestinas têm que ser salvas da sua própria natureza, da sua própria história. E, na verdade, machismo existe lá como existe aqui, e a gente vê que o problema, como eu disse, essa obsessão pelo véu serve a um propósito, porque o problema não é o véu, né? O problema seria a imposição, que existe em países fundamentalistas, mas não é o caso da Palestina, né? E as mulheres são livres para se vestir como elas desejarem em qualquer parte do mundo. E a gente sabe que aqui também é um dos países, o Brasil é um dos países em que há o maior índice de feminicídio, né, de estupros, e que as mulheres também não podem se vestir livremente, né, ou andar livremente como deveriam, né? Então, esse é o grande problema. Isso não tem nada a ver com biologia, com natureza, né? Isso é uma invenção e isso é parte desse estereótipo. E as mulheres palestinas não precisam ser salvas, elas precisam da solidariedade ativa e efetiva, inclusive dos movimentos de mulheres em qualquer parte do mundo. Então, o Dia Internacional das Mulheres serve para a gente fazer esse chamado, e fazer o chamado também que parem de demonizar os homens palestinos, isso é a voz das mulheres palestinas falando também, né? E parem de colocar esse sinal de igual no que não tem nada a ver, porque o direito de resistência é um direito legítimo, inclusive de acordo com as resoluções da ONU e o direito internacional. Então, no Dia Internacional da Mulher, a gente fez essa denúncia do sofrimento enorme das mulheres, né? Inclusive com casos de estupros e abusos sexuais nos checkpoints na Cisjordânia, e também estupros nos cárceres, nos campos de concentração, verdadeiros campos de concentração sionistas, em que mesmo depois das trocas e da libertação das prisioneiras palestinas, ainda tem 21 mulheres palestinas sofrendo ali, torturas inomináveis. Então é o momento de denunciar, jogar luz sobre isso e dizer que nós precisamos entender a luta palestina, a causa palestina, como um símbolo das nossas lutas justas contra a exploração e opressão em qualquer parte do mundo, e que as mulheres não serão livres enquanto a mulher palestina continuar subjugada por essa colonização criminosa. Obrigada. Pessoal, você que está acompanhando aí o nosso programa Oriente Médio em Revista, hoje essa é a edição de número 50, 50ª edição, né? Há 50 semanas nós estamos no ar, lutando em defesa da causa palestina e contando também o que acontece no Oriente Médio, uma região que sofre muita discriminação aqui por parte do Ocidente. Eu quero convidá-los a curtir também a nossa página no Instagram, nossa página recente, né? Se a gente puder colocar aí na tela, Alan, o nosso endereço, o @Oriente Médio em Revista lá no Instagram, e curta e compartilhe esse programa. Você vai nos ajudar bastante, e também com o seu apoio, né? É importante também o seu apoio na forma de doação financeira, para ajudar a dar sustentabilidade a esse programa, porque exige muita dedicação e, claro, temos muitos custos. Soraya, você desenvolveu o seu doutorado a partir da resistência das mulheres palestinas, intitulado Uma História das Mulheres Palestinas, dos Salões aos Primórdios da Literatura de Resistência. E também realizou pesquisas sobre a tragédia da Nakba. Como é para você, uma descendente de palestinos, ter desenvolvido essas pesquisas? Como isso influiu na sua vida e na sua militância? Bom, eu costumo dizer que eu aprendi o que é ser palestino primeiro pelos olhos do meu pai. Meu pai é um sobrevivente da Nakba, a catástrofe palestina de 48. Ele tinha 13 anos de idade naquele momento. Ele foi junto com meus avós, meus tios, um dos 800 mil palestinos expulsos violentamente na limpeza étnica que foi feita para essa colonização, em aliança com o imperialismo do momento. Até então, no começo do projeto, era o imperialismo britânico, hoje é o imperialismo dos Estados Unidos, nós sabemos. E a aldeia da minha família, do meu pai,
foi uma das mais de 500 destruídas naquele momento. E o meu pai, quando eu era criança, ele contava a história do que era a Palestina onde ele nasceu. Meu pai nasceu em 1935 na Palestina, nessa aldeia. E ele contava que tudo que eles precisavam, a terra provia, eles eram uma família de camponeses, o que já desmonta esse mito de que Israel fez florescer o deserto. Havia de tudo na terra dele, que era uma terra plana e tal. E ele contava também que não havia trancas nas portas, que não havia convites para casamento, que era uma vida comunitária, e ele dizia sempre, era uma vida simples, mas feliz. E também dizia uma coisa muito importante, que nunca, quando ele era criança, uma criança perguntou para outra, você é judeu, você é muçulmano ou você é cristão? Isto não existia na Palestina. E ele sempre me ensinou que o problema foi o sionismo. E eu ouvi essas histórias de uma Palestina que ele contava de uma forma lírica, conectando ele com o momento em que ele foi arrancado violentamente, ainda quando era criança, e ele contava o que foi esse momento, em que a aldeiazinha dele foi bombardeada dentro do plano de limpeza étnica, o centro da aldeia, no final da tarde. E vocês imaginem o que era uma aldeia da Palestina, que a Palestina toda tem 27 mil quilômetros quadrados, a aldeia dele era até uma aldeia grande para os padrões da época, tinha 2 mil habitantes, e a aldeia concentrava a praça, se era uma aldeia cristã, tinha a igreja, se era uma aldeia muçulmana, tinha a mesquita, como era o caso dele, e o final da tarde era o momento em que as crianças estavam saindo da escola. E os aldeões, como ele dizia, os camponeses da aldeia, eles estavam ali naquela praça, como se fosse uma praça no interior de uma cidade muito pequenininha, confraternizando no final da tarde. Foi neste momento que a aldeia foi bombardeada. E o meu pai escapou por pouco, e ele contava isso. Ele contava que teve que passar a mão no rosto de uma criança, porque estava tudo branco. E para reconhecer, era uma criança que sentava ao lado dele na carteira. E ele falava sempre assim, eu vi uma mulher com a barriga tudo aberta, eu vi com meus próprios olhos, com a minha idade. E eu nunca esqueço essa cena. E ele saiu correndo e tal, e foi assim que eles foram expulsos com a roupa do corpo, achando que eles voltariam logo para suas terras e nunca mais puderam retornar. Como vocês sabem, nós somos 13 milhões de palestinos e metade está na diáspora, 6 milhões em campos de refugiados nos países árabes, a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, impedidos de retornar. Então, meu pai contava sobre essa Palestina. E ele sempre dizia, eu vou retornar, eu vou retornar, vou retornar. E aquela terra é a terra mais linda do mundo. Né? Eu vi um relato de um outro palestino da mesma aldeia do meu pai, vivendo em campo de refugiados, e dizia assim, o gosto do pão feito no forno da minha aldeia não tem o mesmo gosto se eu fizer em outro lugar do mundo. E nada, se me cobrir de joias, me der todo o ouro do mundo, eu não aceito. É o retorno que é inegociável, inalienável, minha terra, minha terra. Meu pai dizia que o pai dele sempre chorava e recitava uma poesia já no refúgio, né, uma poesia popular da aldeia, que era assim, minha casa, minha casa. Quando eu retornar, voltar para minha casa, vou pintar as paredes da minha casa como eu pintaria o rosto de uma noiva. Então eu cresci ouvindo essas histórias e também vendo nos olhos do meu pai a tristeza do refugiado, do estrangeiro. Meu pai nunca se naturalizou brasileiro, porque ele achava que ele ia perder o direito ao retorno. Hoje a gente sabe que não é assim. Mas ele entendia, os palestinos mais velhinhos, os palestinos da Nakba de 48, pensavam assim. Meu pai nunca se naturalizou, ele dizia, eu gosto do Brasil, o povo brasileiro é muito generoso, mas eu sou palestino. E ele me ensinou isso. E ele contava muito as histórias da terra dele, a tragédia da Nakba, ele nunca esqueceu das histórias, e meu pai não pôde enterrar a mãe. Meu pai era o caçula de 12 irmãos. Não pôde enterrar os irmãos, não pôde voltar para a sua terra. Já no final, quando ele estava mais velhinho, e meu pai faleceu com 88 anos, em 2023, ele dizia assim, se eu pisar na minha terra e morrer, eu morro feliz. E nem esse direito meu pai teve. Então, essa história, é por isso que eu digo, eu aprendi o que é ser palestino pelos olhos do meu pai primeiro. E eu sonhava em conhecer, eu sabia da enorme injustiça, né, que os palestinos, o povo palestino, do qual nós somos parte, porque
porque nós já nascemos na diáspora, sofreu, e essa consciência, essa situação, e uma situação enorme de injustiça. Israel foi criado em 78% do território histórico da Palestina, depois, em 67%, ocupa militarmente os outros 22%, que é Cisjordânia, Gaza e Cidade Velha de Jerusalém. E essa situação de apartheid e colonização, a gente vive desde a fronteira. Eu fui 3 vezes para a Palestina, né? E só pude entrar uma única vez. As outras 2 vezes, Israel disse que eu era ameaça à segurança dele, porque eu sigo a denunciar e não silenciar diante de uma enorme injustiça. Então, a minha história afetiva, pessoal, com certeza foi o que me impulsionou a buscar mais conhecimento, porque aí eu fui buscar o conhecimento, estudar, né, e começar a entender que a causa palestina estava totalmente interligada a uma luta por justiça em qualquer parte do mundo. Há uma luta por justiça contra a opressão e exploração em qualquer parte do mundo. E uma prova disso é que Israel testa sobre as cobaias humanas que converte os palestinos todos os dias as suas armas para depois exportar para o mundo. 70% das tecnologias de Israel vão para exportação. E aqui estão nas mãos das polícias, inclusive de São Paulo, Rio de Janeiro, para promover o genocídio pobre negro e o extermínio indígena. Então, a causa palestina é uma luta por justiça e uma luta pelas nossas vidas por excelência, uma luta anti-imperialista por excelência. E eu aprendi isso, né, a partir de uma história familiar, mas fui adiante, né, com o conhecimento, porque conhecimento é muito importante para a gente buscar transformar a realidade, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Soraya, obrigado pelo teu testemunho em relação ao seu pai. Ele é muito similar ao que o meu pai me contava, o testemunho dele. Eu acho que é de muitos, né? Acho, não tenho certeza, de vários imigrantes palestinos que chegaram no Brasil com a esperança de um dia retornar à sua amada pátria-mãe, a sua terra, e lá, né, voltar a viver naquele paraíso que eles tinham e que foi roubado. Soraya, né, eu quero falar um assunto mais atual, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declara aliado radical ao sionismo. Tanto é que o governo dele é formado por bilionários sionistas, ou se declaram sionistas, deixando claro ter interesses também imobiliários em Gaza. Nesta semana, ele anunciou a deportação do estudante palestino Mahmoud Khalil, da Universidade de Colômbia, como represália contra os protestos pró-Palestina dos territórios estadunidenses. Você pode comentar essa situação, por gentileza? Sim, obrigada pela sua pergunta. Nós temos que nos engajar fortemente nessa campanha pela libertação do Mahmoud Khalil e para garantir as liberdades democráticas que estão ameaçadas hoje no coração do Império, nos Estados Unidos. De fato, o Trump se cercou de sionistas, inclusive ganhando bilhões na sua campanha com esses compromissos, a gente sabe disso. Né, teve asquerosas declarações e aquele vídeo da inteligência artificial publicado no site oficial da presidência dos Estados Unidos, e a gente precisa muito resistir, e uma forma de resistência é fazer uma campanha forte para que não deportem Mahmoud Khalil. É uma situação muito bizarra, porque inclusive ele tem green card, né? E é um ataque, não é só a ele, é a toda a solidariedade com o povo palestino nos Estados Unidos, e abre um precedente para que outros também façam a mesma coisa, e nós não podemos permitir isso. Eu li que houve uma rejeição, num primeiro momento, da corte nos Estados Unidos, dessa deportação absurda, né? E acho que nós temos que denunciar muito em todos os lugares e dizer que ecoar as vozes palestinas não é crime, crime é o que estão fazendo com Mahmoud Khalil, né? E isso é parte dos crimes, né, do Trump, inclusive de dar carta branca para o Netanyahu, porque a própria retórica do Trump
já permite, né, que o Netanyahu, por exemplo, que já vinha violando, Netanyahu e Israel, né, ele é o representante do Estado, já viesse violando o cessar-fogo, as próprias declarações do Trump são uma violação do cessar-fogo, né? E aí criam esse impasse, né? E dão um sinal verde para que Israel continue a falar em voltar a bombardear Gaza, né? E inclusive seguir com uma limpeza étnica muito aprofundada na Cisjordânia, que não parou, a Experimentos Gaza na Cisjordânia, o esvaziamento de 3 campos de refugiados no norte, mais de 40 mil palestinos deslocados. Hoje mesmo mataram uma senhora na Cisjordânia, né, de 60 anos. Israel matou 4 pessoas em Gaza, no centro e no sul. E os ataques na Cisjordânia continuam, um palestino é assassinado a cada 2 horas, e a retórica do Trump dá um sinal verde para que isto siga e se aprofunde. Então, nós temos que continuar a ocupar as ruas. Nós fizemos uma ação muito importante, indo para frente dos consulados dos Estados Unidos, numa coordenação nacional. Acho que nós temos que chamar e continuar a chamar a unidade de ação em meio às diferenças, né, para impedir a busca de solução final na contínua Nakba por parte de Netanyahu, favorecida por essa retórica do Trump, e a campanha pela libertação e pela não deportação do Mahmoud Halil é muito simbólica de que nós não vamos aceitar isso, né? E de que as vozes dos estudantes têm que se elevar. Nós estamos em pleno início de caloradas aqui no Brasil. E isso precisa estar na pauta e mobilizar todos os estudantes. A Uni soltou esses dias um documento, um manifesto contra a prisão e essa agressão a Mahmoud Halil, que nós não podemos permitir. E temos que seguir denunciando em todos os lugares. Isso é parte da nossa ação, né, pela libertação da Palestina, inclusive. Soraya, obrigado por estar com a gente novamente. Queria te pedir, se possível, se a internet deixar, um balanço da experiência do BDS. Não sei que o BDS é uma grande iniciativa, que já alcançou a opinião pública de muitos países, mas queria, se você pudesse fazer um balanço, tipo, efeitos positivos, prós e contras, limites de intervenção, em relação ao BDS, por favor. O BDS é uma campanha central de solidariedade ao povo palestino, boicote, desinvestimento e sanções, chamado em 2005 pelos palestinos, e que se inspira muito na campanha de boicote ao apartheid na África do Sul, nos anos 90, uma campanha de solidariedade internacional que ajudou a pôr fim ao regime de apartheid na África do Sul. E a gente quer lembrar que a Anistia Internacional e Human Rights Watch, a Organização Israelense de Direitos Humanos, B'Tselem, reconheceram em mais de 200 páginas cada uma, além de conselhos e comitês da ONU, né, que os palestinos enfrentam um regime de apartheid, o que é fruto e um instrumento da colonização por povoamento, porque o que acontece na Palestina, se fosse resumir em uma palavra, é colonização por povoamento, que é você promover, que não prescinde de genocídio e limpeza étnica, né? Que é você promover a expulsão da população nativa, no caso a população nativa não judia, para fora das suas terras, e trazer uma população de imigrantes da Europa do Leste e Central para dentro daquelas terras. Foi o que aconteceu nas Américas, com os indígenas, né, colonização por povoamento, que substituiu a população nativa e busca um Estado étnico homogeneamente. Isso é o que aconteceu na Palestina. E o apartheid é um resultado disso, né, dessa colonização que continua. Então, o BDS é esse chamado, e ele traz as demandas dos direitos fundamentais do povo palestino. Então, o fim da ocupação, colonização de terras, direitos iguais, né, porque vale lembrar que nós temos 1,9 milhão de palestinos em 48, que são
quando houve a Nakba de 48, permaneceram 200 mil, e eles são remanescentes. Então, eles são 1,9 milhão de palestinos, são cidadãos de segunda, terceira classe, categoria, considerados assim, com 65 leis racistas contra eles. Tem aldeias beduínas dentro do que hoje se chama Israel, em que não chega sequer, Israel não fornece sequer serviços básicos, e teve aldeias que já foram destruídas mais de 200 vezes. Então, há o apartheid também dentro de 48, da Palestina ocupada em 48, e é por isso que uma das reivindicações do BDS é direitos iguais e o direito de retorno, né? E o BDS é uma campanha de solidariedade, e precisamos nos mobilizar por ela. Com relação a um balanço, eu acho que o balanço do BDS é muito positivo. O BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções, ele traz também uma questão de conscientização, porque, naturalmente, quando você vai explicar por que boicotar, por que desinvestir, boicote é produtos, desinvestimento é sanções, desinvestimento e sanções é fundos, governos e empresas, certo? Então, quando você vai explicar o porquê, você vai trazer o conteúdo político, né, do que acontece na Palestina. Então, ele está ajudando, sim, a conscientizar, e nós tivemos vitórias muito importantes. Tem lugares no mundo em que há universidades em que não há nenhum acordo com o convênio com Israel. Aqui no Brasil, nós ainda estamos lutando pelo boicote acadêmico, inclusive na USP, que tem vários convênios de cooperação com universidades israelenses, onde se desenvolve a pesquisa, a tecnologia para o genocídio, para a colonização, para a limpeza étnica, para o apartheid. Mas nós tivemos vitórias, por exemplo, há alguns anos, mais de 10 anos, nós conseguimos a suspensão de um memorando de entendimento de cooperação técnica entre a Sabesp e Israel. Isso não foi levado adiante. Outros lugares, como em Porto Alegre, eles conseguiram uma vitória em relação à empresa de água também, com a empresa do apartheid da água, porque um dos aspectos do apartheid é justamente em relação à água com a empresa Mekorot, né, empresa israelense, e enquanto os assentamentos têm muito mais do que o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde para sobreviver, os palestinos não têm nem o mínimo, né? Se vocês forem para os territórios palestinos ocupados em 67, Cisjordânia, vocês vão perceber que nos assentamentos as caixas de água são brancas, e nas casas palestinas as caixas de água são pretas. É uma diferenciação para o apartheid, para o envio da água, né? Então, a gente tem vitórias importantes em relação a essa questão da água, né, com a empresa Mekorot, desses convênios e acordos de cooperação com empresas de água. Nós tivemos uma vitória durante o genocídio, que foi a suspensão da compra de 36 blindados israelenses pelo Exército Brasileiro. Nós tivemos a suspensão disso, essa é uma vitória importantíssima. Quero dizer para vocês que, por conta do boicote, há uma crise econômica dentro de Israel, que se aprofunda e aprofunda todas as crises que estão colocadas ali, que é um dos aspectos que o historiador israelense Ilan Pappé aponta como o início do fim do projeto colonial sionista, e que reúne outras crises junto, crise política, crise interna de fragmentação da sociedade, né, porque tem os sionistas liberais que entendem que essa cara feia, né, exposta pela extrema-direita sionista, né, quero dizer que esquerda sionista também tem um projeto de colonização, para a gente não deixar limpar bem o terreno aqui, mas os sionistas liberais acham que isso ameaça a existência do Estado de Israel, então eles propõem, continue com a colonização, mas não desse jeito, mostrando a cara feia de Israel, e tem uma minoria de antisionistas, tem uma crise interna que se aprofunda. Tem muitos judeus ao redor do mundo, muitos jovens judeus, e tem pesquisa sobre isso, que já não reconhecem o Estado de Israel como seu, e dizem, inclusive cresce o número de judeus antisionistas. Europa tem milhares, Estados Unidos, aqui no Brasil, organizações de judeus antisionistas que dizem: não em nosso nome, nunca mais é nunca mais para ninguém. E não tem nada mais característico da Palestina histórica do que isso. Né? Então, eu entendo que o PDS tem aprofundado essas vitórias, né, essa crise econômica, né, e nós precisamos
avançar muito mais com o BDS. Inclusive, exigir aqui do Brasil o embargo militar total a Israel, né? Embargo energético, porque ainda há informação, como começou com o Bolsonaro, com o genocida Bolsonaro, o envio de petróleo brasileiro para lá, e isto não parou. Nós precisamos de um embargo energético. Há pesquisas, há informes do próprio pessoal da campanha de BDS sobre isso, rumo à ruptura de relações econômicas, militares e diplomáticas com o Estado genocida de Israel. Como fizeram outros vizinhos latino-americanos aqui, Colômbia, né? O precedente está aí, tem o exemplo da Colômbia, que anunciou embargo militar, ruptura de relações, Bolívia, né? África do Sul votou no seu parlamento, né, a ruptura de relações com Israel. Há algo como 10, 11 estados, precisa muito mais. Isso precisa avançar muito. Tá certo que demorou também em relação à África do Sul, não foi de uma hora para outra, né? Não foi de uma hora para outra. E havia algo que o pessoal apaga da história, uma resistência interna, né, que tentou de todos os meios, até que não teve outro jeito que não partir para a resistência violenta. Então, isso tudo é histórico, né? Mas eu acredito que nós estamos num caminho para avançar com o BDS, porque Israel expôs a sua cara horrenda para o mundo, né? Violenta. E essa é a cara de um projeto colonial, né? Como dizia o meu pai, o problema é o sionismo, né? E nós temos que denunciar muito, né, o que é o sionismo, explicar, né, o que é e avançar rumo a essa Palestina livre do Rio ao Mar, a Palestina onde o meu pai nasceu, a Palestina histórica, onde todo mundo podia viver em paz, né, com direitos iguais, né, sem racismo. E com o retorno dos milhões de refugiados às suas terras, claro, né, Mohamed? Sim, com certeza, com certeza. Bom, Soraya, né? Eu tenho percebido lá em Gaza, né, que a gente chama que é um gueto, que é uma prisão, a maior prisão a céu aberto, mas não é prisão, né? É um campo de concentração e hoje é um campo de extermínio, né? Então, para ficar bem claro, né, que o que acontece em Gaza são os horrores dos horrores dos horrores de todo o inferno, né? E mesmo assim, né, eu percebo que o mundo inteiro está pressionando a resistência palestina de lá, né, que está lá dentro, né, resistindo e tentando fazer alguma coisa. Eles desconsideram, né, o mundo, desconsideram o genocídio e o descumprimento do cessar-fogo por parte da entidade sionista, né? Ninguém fala dos reféns palestinos, né, que definham nas masmorras israelenses. Além disso, a Cisjordânia, ela é atacada. Campos de refugiados com a sua infraestrutura estão sendo destruídos, rasgados, igual Gaza. Não adianta falar só Gaza, a Cisjordânia também está sendo atacada, está sendo, né, forçada a uma nova Nakba. Mas também percebo que das organizações mundiais, o que mais aflige essa entidade sionista e aos sionistas são as ligadas às justiças, aos tribunais. Você acredita que eles estão cometendo crimes contra a humanidade de forma consciente e sabem de suas consequências? Os sionistas sabem o que vai acontecer, por isso tanto eles falam contra o TPI e querem pressionar o TPI, né? Eu quero a sua impressão sobre isso. Eu acho que só sobrou a justiça, né? É a última cidadela dos palestinos. Então, muito importante você ter comentado isso, porque eu comentei agora há pouco do Ilan Pappé e ele menciona diretamente essa questão do Tribunal Penal Internacional e da Corte Internacional de Justiça. Corte Internacional de Justiça, que a partir de uma ação da África do Sul, agora já com dezenas de países signatários, inclusive o Brasil, reconhece, né, como plausível a ação contra o genocídio, um crime contra a humanidade, né, de acordo com a Convenção de Combate e Repressão ao Genocídio lá de 48. 9 de dezembro de 48, quando estava sendo cometido um crime, contraditoriamente, mas saiu essa
essa convenção. E o Tribunal Penal Internacional tem mandado de prisão contra o criminoso Netanyahu e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant. E é muito importante isto. São peças muito bem fundamentadas que demonstram os crimes contra a humanidade. E Israel afirma que essas organizações, todo mundo é antissemita, o que ridiculariza algo importante, que é se opor e combater o antissemitismo, né? Nós, palestinos, o povo palestino e todo mundo que luta por justiça tem que se opor a toda forma de discriminação. E criticar o Estado de Israel não é ser antissemita nem de longe, isso é uma propaganda para silenciar as vozes, né? Mas eu acho que é muito importante que a gente lute para colocar no banco dos réus esses criminosos e todos aqueles que participaram do genocídio e continuam a participar e da limpeza étnica. Os crimes estão aí para todo mundo ver, né? Infelizmente, é o que você falou, o oligopólio midiático nas mãos das grandes corporações transnacionais, subserviente ao imperialismo, que são 5 ou 6 famílias, né, aqui no Brasil, reproduz as notícias de 9 agências internacionais de notícias e traz uma propaganda de guerra contra todo o povo palestino. É absolutamente um insulto que a gente vê como cobertura da mídia, né? Os palestinos são demonizados, desumanizados, eles não existem. Eu costumo dizer que os palestinos e a Palestina são ilustres desconhecidos. Então, você quer se desinformar e obter uma informação deturpada, fragmentada, que não traz o conteúdo histórico, a contextualização histórica para você entender o que está acontecendo, né? Você se informa, então, pela Globo, né? Ou por outras grandes mídias aí, né? Que continuam a abrir espaço para sionistas e chamar a resistência de terrorismo quando terrorista é o Estado de Israel. Resistência é um direito legítimo aos povos colonizados, isso está em resolução da ONU, isso está no direito internacional, então isso que você trouxe é dentro do contexto do direito internacional. Vamos falar do direito internacional, então. Está lá, nosso direito à resistência, e é absolutamente indigna a cobertura dessa mídia, vergonhosa. A gente vê que nessas trocas, né, dos presos políticos palestinos, a gente vê a situação que os presos políticos saíram, eles não têm nome, eles são um número, não tem cara, ninguém mostra o sofrimento, como as pessoas saem de verdadeiros campos de concentração, com metade do seu peso, sem uma perna, sem um olho, né, queimadas por armas químicas, violentadas, ou em coma. A gente viu o palestino saindo em coma, né? Então, isso não aparece. Nós não nos vemos, nós não aparecemos, né? E aí você não cria empatia, nós somos os outros, que é aquela lógica e visão orientalista ideológica, né? E isso está reproduzido todos os dias por essa grande mídia. Felizmente, os heróis palestinos, que os jornalistas e palestinos são heróis e heroínas, e é muito dramático e doloroso ver que eles estão documentando seu próprio genocídio, sua própria limpeza étnica, né, para expor para o mundo o que está acontecendo. E apesar dessa mídia, eu acho que a imagem de Israel e do sionismo está profundamente e definitivamente abalada. Eu só quero dizer o seguinte, bem, desculpa te interromper. São Paulo está com problema, né? Queda de energia o tempo todo, né? Gaza está sem energia elétrica há um dia. Está faltando energia elétrica, está faltando água, está faltando comida, não entra alimento, não entra insumos para os hospitais, não entra combustível. Como você se sente em São Paulo se não houvesse a entrada desses mantimentos, você sem água, sem energia, sem comunicação, né? No inverno, lá neva, em Gaza nevou. Eles estão passando o inverno, as crianças estão morrendo de frio, hipotermia. Como é que você se sente? Qual a sua empatia, seu Schwartz, com esse sobrenome tão Oriente Médio e muito pouco europeu, caucasiano, safado? Então, gente, o seguinte, né? Nós precisamos ter empatia. Vocês viram na mídia que Gaza não tem energia elétrica? Estão fazendo punição coletiva
Para que essa punição coletiva? Por que estão punindo o povo? Estão punindo o povo como na época dos escravos aqui? O senhor do engenho punindo o povo? Punindo os índios, as suas terras? Pelo amor de Deus, desculpa, Soraya, mas é algo que a gente precisa lembrar. Gaza está sem energia elétrica, está sem água, sem alimento. E aí o Ocidente fazendo cara de paisagem. Ah, devolva os reféns. Tem 10 mil reféns palestinos nessas prisões imundas. Eles botam em jaulas ao relento para que sofram. É isso que é Israel. Israel, ela é tudo que o homem tem de mal dentro de si, está exposto a Israel. E o sionismo, eles põem isso. O sionismo hoje é, para mim, um xingamento. Se me chamarem de sionista, para mim é um xingamento. Eu sou o pior de tudo que existe no mundo. E não tenho vergonha de fazer o pior que existe no mundo. E é isso. Não, é um crime, né? É um crime contra a humanidade. Inclusive, uma vez eu vi uma Punição palestra... coletiva. Uma vez eu vi uma palestra do judeu antisionista, né, o Miko Pelletz, né? E perguntaram para ele, você acha que Israel comete crimes? E ele respondeu categoricamente, eu vou reproduzir as palavras que ele disse numa palestra. Israel é o crime contra a humanidade. E eu acho que uma colonização por povoamento tem que ser tratada dessa forma. Isso. E é o que você falou, né? É impor a fome, uma punição coletiva, isso é parte do genocídio, né? Então não entra ajuda humanitária. Agora o anúncio de corte de eletricidade, que já era pouquinho, já estava super abalado, e agora não permite nem a água, que é fruto da dessalinização, né, por conta desse corte de eletricidade. Eu queria comentar uma coisa, né, sobre isso, que é a resistência. A resistência do povo palestino é heróica e histórica, e não é porque a gente tem que dizer as coisas como são. Resistência para o povo palestino não é uma escolha, é existência, sob constante ameaça de apagamento do mapa. E eu quero dizer... É a única opção. É a única opção. E eu fiquei, assim, feliz de ver, né, o pessoal do Iêmen, né, na semana passada, dizendo que teriam 4 dias para voltar a ajuda humanitária e anunciarem hoje que eles vão voltar a bloquear os navios, esses navios que permitem e favorecem o crime, né, que está sendo cometido contra os palestinos. Então, a resistência, né, e é isso que você falou, não tem alternativa, é resistir ou resistir, né? Gente, precisamos encaminhar o programa para o encerramento, então, Soraya, por favor, tuas últimas considerações. Eu quero agradecer imensamente, né, e fazer um pedido aqui, um chamado, né? Essa é uma luta da humanidade. Essa é uma luta da humanidade. A gente tem que entender desta forma, né? Nós estamos diante de uma luta anti-imperialista por excelência, diante de uma situação muito grave, dramática no mundo, né? E a causa palestina é o centro e uma luta da humanidade. E nós precisamos muito entender, compreender que a libertação da Palestina é um passo muito importante para a libertação de toda a humanidade, a emancipação da humanidade, a libertação de todo mundo. Então, eu quero fazer um chamado que a gente ecoe as vozes palestinas. Está aí, acompanhe no Instagram. O pessoal o tempo todo está mandando as informações sobre o que está acontecendo, compartilhem, divulguem, continuem fazendo o Oriente Médio em Revista. Muito obrigada por esse programa, por me convidarem, por nos convidarem. Venham se somar e conhecer a campanha de BDS e venham para as ruas com a gente, venham fortalecer a solidariedade em todos os lugares, em todos os espaços, na academia, nos sindicatos, né, nas organizações, nas ruas, venham para todas as nossas manifestações. Nós estamos logo mais com o Dia da Terra aí, né, que é um dia muito importante, 30 de março, uma data simbólica para o povo palestino. Acompanhem nas nossas redes sociais e venham se somar a todas as atividades em solidariedade, né,
e levem a voz palestina para todos os lugares. A gente, às vezes, vê tanta barbaridade que pode pensar não está resolvendo, né, e ter uma certa depressão, um desânimo. Não, as nossas vozes fazem a diferença. Nós precisamos elevar ainda mais e amplificar ainda mais essas vozes e ampliar muito a solidariedade internacional com uma Palestina livre do rio ao mar. Muito obrigada. Obrigada, Soraya. Por favor, Bruno, Mohamed, André, rapidinho, últimas considerações. Vou eu voando aqui. Gente, seguinte, está tendo um segundo probleminha na Síria, que é a expansão da área territorial ocupada pelo Estado sionista. O probleminha foi uma forma de criar uma ironia macabra aqui. Eu não sei o que restou de material bélico do regime Assad. A princípio, foram destruídos 53 bilhões de material bélico. Essa é uma situação. A outra, eu queria ressaltar, eu tentei evitar ao máximo esse tema, mas não vai ter jeito. A gente vai precisar abordar, a partir da próxima semana, de forma pincelada, essa tentativa de acordo do governo de Ankara, do Erdogan, com o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Porque isso explica um pouco uma certa normalização das relações no Oriente Médio, talvez uma possibilidade de uma via eleitoral para a esquerda curda na Turquia e, simultaneamente, um acordo de convivência dentro da Síria. Esse acordo foi pré-organizado em 2015, na Conferência de Moscou, mas depois, com a Turquia entrando no norte da Síria, o balanço ficou ao contrário. E, para fechar, talvez seja uma boa notícia, na minha opinião, é uma boa notícia, o Governo de Salvação Nacional de Damasco tem uma mesa de negociação permanente com a esquerda curda, com as SDF, e elas foram mandadas para a região de maioria alauíta como normalizadoras, ou seja, para controlar essas forças milicianas da região. Vamos ver o que acontece, tá? Em relação à Palestina, a Soraya já falou tudo, assina embaixo. Eu só tenho medo do seguinte: está sem suministro de energia elétrica, correto? Está suspenso o acordo de paz. Eu não tenho dúvidas de que possam haver algumas campanhas de bombardeios nos próximos dias. A tendência é essa. E no momento que Netanyahu sair daquela cadeira, ele vai ser preso pelos próprios compactos dele. A gente sabe disso. Ou vai terminar como Isaac Rabin. Também a gente sabe disso. Obrigado, me estiquei demais. Boa noite. Obrigado, Soraya, pela participação. A gente segue semana que vem. Bom, Soraya, muito obrigado pela participação. Uma honra e uma alegria te receber aqui. Bruno, André, Júlia, a todos, né? Curtam, compartilhem e rezem pelos palestinos, né? Eles são a resistência mais justa, né? Contra dinheiro infinito e armas infinitas. Né? Nós somos palestinos, meu pai é palestino, meu avô palestino, tataravô, todos palestinos, e eles têm direito ao retorno, né? E pelo menos os que estão lá, que fiquem lá, e os que estão em campos de refugiados, não sejam de novo expulsos, né? Vamos deixar que se cometa mais uma atrocidade contra o povo palestino. Por quê? Por ser palestino, né? Rezem pelos palestinos, rezem pela Síria, né? Sírios, libaneses, a maioria cristã aqui no Brasil, rezem. A Síria e o Líbano são irmãos. E o inimigo é um só, é o Estado sionista. Esse é o inimigo. Não fantasiem, não dourem a pílula por dinheiro, porque vocês estão bem aqui. Não deixem isso afetar vocês. São sionistas, despertem para isso. Um abraço, até a próxima semana, próxima terça. Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos vocês no nosso próximo episódio, na semana que vem, aqui nos canais que nos retransmitem. Nossa produção conta com a técnica de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. E também contamos com Mohamed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar o nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão.
E a quem quiser colaborar com o programa, o nosso Pix está aí na tela. É importante dizer que Oriente Médio em Revista é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul, e aos sábados no canal da revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Um abraço e até a próxima. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia